Bom dia, irmãos. Vamos estar dando início ao culto ao nosso Deus nesta manhã. Eu vou estar lendo um versículo da palavra de Deus que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, que diz assim: Pois Deus que disse, haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vamos estar orando? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por esta manhã maravilhosa. Ó Deus, eu quero te pedir que nesta manhã o Senhor visite a cada um que está assistindo este culto e que o Senhor possa falar de alguma maneira no coração de cada um, Pai. Quero me lembrar do Alexandre, Senhor, visita ele nessa manhã, Pai, e que ele se recupere logo, Jesus. Cuida da Sabrina, da Mi, abençoando a sua família, no nome de Jesus, Pai. Eu quero te agradecer nesta manhã por esse culto, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar ouvindo agora o hino 456 do cantor cristão. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Eu quero pensar com os irmãos nessa manhã em Lucas, capítulo 9, 23, onde Jesus diz o seguinte: Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Eu quero pensar então com os irmãos na dificuldade na caminhada cristã. Eu quero orar para que Deus esteja nos orientando nessa manhã, nos ensinando
com a Tua palavra e que nós possamos aplicá-la aos nossos corações. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer pelo dia que já tem nos dado, nos abençoado. Seja conosco, Pai, nesse decorrer do domingo. Direciona toda a nossa vida, nossos passos, nos dê direção na nossa vida cristã, Deus, para que nós possamos te servir de uma forma agradável. Pai, abençoa a Tua igreja aqui no Paraguari, a cada membro, cuida da vida do Xande, Pai, que está se recuperando, Pai, esteja abençoando também os outros irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa estar colocando as Tuas mãos santas e poderosas sobre a vida deles, ó Pai, cuidando, ó Pai, da Tua igreja, aqueles que estão enfraquecidos na fé, que o Senhor possa dar ânimo, dar força através do Teu Espírito, da Tua palavra, Deus, que o Senhor possa direcionar, ó Deus, a Tua igreja, de modo que a Tua igreja busque a adoração do Senhor sempre, Pai. Fala aos nossos corações nessa manhã, nos ensina com a Tua palavra, que assim nós oramos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Jesus diz essas palavras após a multiplicação de pães, dos 5 pães e 2 peixes, que saciou a fome de quase 5.000 homens. Jesus, em Lucas 9:23, não nos prometeu uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, ele diz que devemos nos negar para segui-lo. E nos negar, muitas vezes, é uma dificuldade muito grande. Mas Jesus vai além disso. Ele diz que esse negar precisa ser um ato corrente, dia a dia, um ato diário. Nós precisamos negar a nós mesmos para poder seguir ao Senhor. Na vida cristã existem desafios e obstáculos a serem superados. Quantos existem nos primeiros passos? Quantos deixam de seguir a Jesus quando estão dando seus primeiros passos porque encontram obstáculos, porque encontram dificuldades nessa caminhada? Veja um episódio relatado por João no capítulo 8. Jesus nesse capítulo vai dizer que ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, fazendo aí referência ao maná que alimentou os judeus no deserto. Mas os seus discípulos, diante daquilo que Jesus falou, eles se entristeceram, eles ficaram tristes, né? De ouvir Jesus dizendo na questão de comer sua carne e beber seu sangue, eles se entristeceram, né? E João, então, escrevendo, e Jesus vai dizer, lá em João 6, 51 e 52, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão vivo que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Então havia uma discussão ali entre os judeus, porque eles estavam acreditando que Jesus estava querendo distribuir a sua carne para ser comida entre eles. E João então registra um pouco mais adiante, lá no verso 60 a 69, né? Esse episódio vai dizer assim, ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveita. As palavras que eu lhe disse são Espírito e vida. Contudo, há alguém de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna.
nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E é interessante, né, que Jesus pergunta aos seus discípulos: muitos me abandonaram, vocês também não querem ir? E Simão Pedro então responde, né? Senhor, para quem iremos nós? Nós precisamos ter essa certeza de que fora de Jesus não há outro meio de nós estarmos em comunhão com o Pai, que nós estarmos em comunhão com os irmãos, que nós estarmos com a vida reta diante de Deus. E eu quero pensar então com os irmãos nessa manhã nos desafios da vida cristã. E nós vamos pensar então em dois desses desafios da vida cristã, que algumas dificuldades que nós cristãos enfrentamos na nossa caminhada cristã. E o primeiro que eu quero ver com os irmãos então, nessa manhã são as lutas interiores, né? Meus irmãos, esses são um dos desafios que nós cristãos enfrentamos, desafios relacionados aos nossos sentimentos. Nós passamos por momentos angustiantes na nossa vida e muitas vezes, ao passarmos por ele, nós desistimos da nossa caminhada cristã, desistimos de continuarmos vivendo com Deus. E um dos motivos dessa desistência é que nós agimos conforme os nossos sentimentos. Muitas vezes, quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, nós passamos a guiar esses nossos momentos de sofrimento pelo que nós estamos sentindo e não confiando na palavra de Deus. Nós direcionamos a nossa vida conforme os nossos sentimentos e nós acabamos então sofrendo e desistindo de seguir ao Senhor, porque o nosso sentimento acaba nos levando por caminhos diferentes daquilo que Deus espera que nós vivamos. Jeremias, no capítulo 17, no verso 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Que o nosso coração, ele nos engana. E quando nós, pelo nosso sentimento, seguimos aquilo que nós acreditamos está certo, e não confiando na palavra de Deus, nós estamos propensos a trilhar caminhos que nos levarão distante e longe do Senhor. Quando nós ouvimos como direção em nossa vida, nosso coração, nós corremos um grande perigo de nos machucarmos mais do que estamos com nossas angústias, com nossos sofrimentos. Olha o que Jesus fala em relação aos nossos sentimentos, lá em Mateus, no capítulo 18, verso 8 e 9, Jesus vai dizer assim: se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos, os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no lago, no inferno. Os exemplos que Jesus deu naturalmente são vistos como hipérbole, uma figura de linguagem, ocorre quando há exagero, mas o intuito deles é uma mudança radical. O significado é que é melhor ir para o céu sem apreciar as coisas que nos fizeram pecar, do que os aprecie aqui e depois se perca, depois vá para o inferno. Não confie nos seus sentimentos, confie no Senhor em todo momento. O que nós precisamos considerar para estarmos firmes e fortes na fé é que a Bíblia é a palavra de Deus. Aquilo que está escrito é em que devemos depositar a nossa fé. O que Deus falou é que não pode ser alterado, porque o nosso sentimento se altera a todo momento. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6 nos diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça-o, o Senhor, em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não se impressione com seus sentimentos. Eles não podem comandar a nossa vida, pois devemos andar por fé na palavra de Deus. E a segunda coisa que nós vamos ver então é a tentação. Satanás está sempre querendo que nós voltemos
a prática das coisas antigas, ou que caiamos em algum pecado. Veja o conselho de Tiago para nós, lá no capítulo 4, no verso 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não conseguiremos resistir ao diabo com nossos próprios esforços. Se agirmos dessa maneira, sairemos derrotados desse combate. O diabo não fugirá de nós se nós não estivermos nos sujeitando a Deus e a sua palavra a todo tempo. Para que tenhamos condições de resistir ao diabo, nós precisamos, antes de tudo, estarmos em santidade e comunhão com Deus. A palavra sujeitar, aqui nesse caso, tem o significado de submeter-se, de obedecer, de submeter-se ao controle de alguém, tornar-se dependente ou submisso, assumir uma responsabilidade. E é isso que nós precisamos, assumir uma responsabilidade em estarmos sujeitos a Deus e a sua palavra. É assim que temos que proceder com o nosso Deus. Há pessoas que agem exatamente ao contrário dessa verdade e ficam vulneráveis ao ataque de Satanás, bem como ao desejo da carne. E é por isso acabam cedendo ao modo do mundo conduzir as nossas vidas, achando que adulterar, roubar, mentir, matar são coisas normais, quando na verdade são abominadas pelo Senhor. Quando somos submissos a Deus e procuramos viver retamente dentro dos ensinos contidos em sua palavra, temos autoridade para resistir ao diabo e suas tentações. A obediência à palavra de Deus nos dá lucidez quanto ao agir do diabo com suas propostas que tentam nos afastar do caminho da verdade. Aqueles que são submissos a Deus não são envergonhados ou derrotados, mas serão sempre mais que vencedores, conforme nos diz o apóstolo Paulo. Sujeitai-vos ao nosso Pai Celestial, é deixar Ele ser o pastor de nossas vidas. Assim como fez Davi lá no Salmo 23, o qual era suprido e guiado por Deus. Quando somos obedientes a Deus, nos sujeitando à sua vontade, nos tornamos como Ele, e então nenhum de nós será vencido pelo inimigo. Satanás tentou Jesus. Os irmãos lembram desse episódio? Lá no deserto, Jesus foi tentado e vai tentar a minha vida, vai tentar também a sua vida. A tentação em si não é ainda pecado consumado. O pecado é você cair nessa tentação do diabo. Por isso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar. E lá em Mateus 6,13, ele diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque a tentação, ela sempre estará lá tentando nos puxar para o pecado. Mas nós devemos pedir que o Senhor esteja nos livrando então do mal. Um pecado cometido pode fazer terríveis danos a uma vida. Portanto, procura forças no Senhor Jesus para resistir ao pecado. E se cair, lembre-se que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, conforme nós lemos em João 1,9. Se você não tem conseguido vencer as tentações, recorra à palavra de Deus e encontrará força para vencer o mal. Sujeitar-se a Deus é render-se à sua palavra, fazendo dela armadura para enfrentar o inimigo. E eu quero concluir nessa manhã dizendo: Jesus não nos prometeu uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, Ele afirmou que no mundo nós passaríamos por aflições, mas nos garantiu a vitória ao dizer: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Busque forças em Jesus para prosseguir. Aprenda na sua palavra, a Bíblia Sagrada, a vencer o inimigo e a edificar a sua mente. E assim você será um vencedor. Hebreus no capítulo 12, 2 diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta.
E essa carreira é rumo à vida eterna. E nós não podemos interromper essa nossa corrida por causa do pecado. Então nós precisamos resistir ao diabo e nos sujeitarmos a Deus dia após dia, para que nós possamos ter uma vida cristã correta diante de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um domingo abençoado e que nesse domingo nós possamos pensar e meditar na sua palavra. Vamos orar, vamos encerrar esse culto agradecendo ao Senhor nessa manhã. Obrigado, Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pela maneira que o Senhor tem falado aos nossos corações, que tem dirigido as nossas vidas. Nos dá condições de podermos estar sujeitos ao Senhor, à tua palavra, à tua verdade, Pai, e nos dá também condições para estarmos fugindo das tentações do diabo. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor e viver uma vida reta, agradável ao Senhor, nos sujeitando sempre à tua vontade. Nós pedimos a tua direção e teu cuidado nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a todos.